Gente! E aí, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Todo mundo se cuidando, todo mundo em casa, né? Tomando as medidas necessárias, mas não é porque você tá aí que a gente vai ficar longe, né? Aqui no Sebrae que a gente tá preparando sempre conteúdo para vocês, para que a gente continue assim junto, produzindo, né? O nosso tempo é ouro e a gente não pode desperdiçar. Por isso que eu tô aqui para trazer mais um conteúdo bacana para vocês, para trazer coisas novas, pra gente discutir, conversar. Quem lembra aí no nosso último conteúdo que eu falei que ia abordar hoje? Bora, tô esperando aí, meu povo, animação, certo? Hoje nós vamos trabalhar com uma coisa muito bacana, muito legal. Vocês não vão nem acreditar no que a gente vai trabalhar hoje, certo? Eu disse para vocês que ia ser um conteúdo bem esperado, que são mitos e verdades sobre a saúde. Então é muito comum que a gente escute falar várias coisas sobre a saúde, mas para a gente saber se realmente aquilo é verdade, a gente precisa estudar, pesquisar. E é por isso que eu começo com esse tema, o nosso conteúdo de hoje. Tá? Então, vem comigo que tá imperdível. Gente, então, como eu falei pra vocês, né? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre mitos e verdades. Para quem não lembra, mas vocês lembram. Meu nome é Ilana, né? Sou professora daqui do Sebrae e a gente vai começar falando um pouquinho sobre os mitos e verdades da área da saúde. Tem muita coisa que a gente vem fazendo, quer saber se tá certo, se não tá, como é que faz, como é que não faz. Por isso que a gente resolveu trazer esse tema pra vocês, tá? E aí eu começo perguntando o que é que vocês sabem sobre saúde, né? A gente escuta muito no rádio, na TV, em todos os locais, em como se cuidar, o que eu posso fazer e tal. Mas realmente, o que é que a gente sabe? Em situações de emergência, em situações de primeiros socorros, quais são as coisas que a gente pode fazer, né? Existe muito mito e verdade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Certo? Então, eu trouxe numa maneira de quiz, de perguntas e respostas, né? Onde a gente vai conseguir discutir várias coisas bacanas. A primeira coisa que eu queria discutir é isso aí. Então, vocês estão vendo a figurinha aí, né? Essa figurinha, ela representa uma queimadura pequena. E aí, eu queria discutir com vocês o que é que vocês fariam. O que é que a gente faz em caso de uma queimadura aí pequena como essa? O que é que a gente pode colocar? Será que é verdade que a gente pode botar pasta de dente? É muito comum a gente escutar isso, né? Bota pasta de dente que é friozinho, refresca, dá certo. Será que a gente pode fazer gelo, compressa de gelo, né? Já que vai aliviar. Botar pó de café. O que será que a gente faz? Então, aí eu trouxe 4 opções. A gente colocar gelo, pasta de dente, água ou não fazer nada. Quais vocês marcariam? Vou mostrar aqui para vocês qual é a certa para a gente marcar, tá? Mas vejam que todas elas você já escutou alguém dizendo para fazer. Não, não mexa não. Ou não, bota um gelinho. Ou não, bote uma pasta de dente. Bote água, né? Então, vamos ver o que de fato a gente deve fazer. Gente, toda queimadura leve, né? De pequena extensão, como a que a gente viu aqui, é uma queimadura que requer cuidados apenas com água corrente. Certo? A gente pode fazer o que nessas situações? A gente pode colocar lá o braço ou o local em que recebeu a queimadura numa água corrente, certo? Com água na temperatura ambiente, certo? Ou uma água um pouquinho mais fria, mas não precisa aplicar gelo, porque o gelo ele queima também a pele, tá? Então, em vez de melhorar, ele pode até piorar a queimadura. Então, a gente não aplica gelo em queimadura, isso é muito importante. Nem aplica pasta de dente. A pasta de dente dá uma leve sensação de frescor, né? Mas, na verdade, ela pode queimar, sabia? Mais do que a queimadura já existente, porque ela tem lá propriedades abrasivas. Então, dá a falsa sensação de refrescância. Não faz isso. Então, o que fazer, gente? O que fazer é realmente lavar com água corrente, botar bastante água, 15, 20 minutos lá. Pode fazer compressas frias, quando eu digo fria é com água fria, mas nunca gelo, tá? E se precisar cobrir, fazer um curativo já limpozinho, botar lá uma gazezinha por cima, uma fraldazinha. Só, galerinha, mas nada de aplicar besteira. Gostaram dessa informação? Bacana, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, gente, numa reanimação cardiorrespiratória, então alguém tem uma parada cardíaca, prof, eu ainda não sei o que é parada cardíaca, vocês vão aprender, vão saber como lidar com todas essas situações, certo? Mas uma parada cardíaca, o nome já tá dizendo, o coração vai parar, então uma parada cardiorrespiratória, tanto o paciente não tem
respiração, quando o coração também não tá batendo de forma adequada. O que é que a gente faz? Todo mundo já ouviu falar lá naquelas compressões torácicas que a gente faz a massagem cardíaca, né? E já ouviu falar na respiração boca a boca, como a gente conhece por aí. E aí, quantas vezes eu devo comprimir lá o tórax desse paciente, igual esse rapaz aí de branco tá fazendo? 30 vezes? 10? 15 ou 40? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham aí, gente? Bora. Pensem aí. Então, a cada vez que eu for lá comprimir, eu vou lá, comprimo, depois faço a respiração boca a boca. Comprimo, ventilo. Comprimo, ventilo. Quantas vezes eu preciso comprimir para ir ventilar? Quem resolve chutar aí? Eu vou chutar, tá? Eu chuto em 30, gente. Então, aqui é a verdade sobre as compressões cardíacas, né? Então, quando a gente faz compressão cardíaca, a gente faz 30 massagens cardíacas para 2 respirações. Então, é 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2, certo? Sempre dessa forma. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tô mexendo com o mouse. Então, a gente procura lá o pulso do paciente, vocês vão aprender a localizar esses pulsos. Não tendo pulso e não respirando, a gente começa a fazer as compressões, 30 compressões, igual esse rapaz está fazendo aqui, ó, igual a gente tá vendo. Vocês estão vendo que eu tô aqui com o mouse e ele tá lá de joelhos no chão, o paciente tá deitado, todo retinho, e você coloca lá, se posiciona dessa forma no paciente e faz 30 compressões. Terminou, faz 2 ventilações, de preferência com essas máscarazinhas aqui de bolso, certo? Beleza? Mais uma dúvida sanada. Essa foi interessante, hein? Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso, gente? Em um ataque cardíaco, você deve tomar aspirina. Para quem não sabe o que é aspirina é AS, certo? AS é o ácido acetil salicílico, né? Que é uma substância que na infância muita gente tomou aí para dor de cabeça, para dor no corpo, rosinha, mas tem uns ácidos acetil salicílicos que são doses mais fortes, né? Que aí você vê lá como aspirina, é vendido como aspirina. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que adianta de alguma coisa se a pessoa estiver tendo um ataque cardíaco e tiver um AS lá tomar? O que é que vocês já ouviram falar sobre o AS? É muito comum a gente ouvir falar uma coisa sobre o AS, dizer que o AS afina o... Fala aí, tô escutando, afina o sangue. E é verdade, tá? O AS tem uma propriedade, né? Ele tem um efeito, na verdade, que é de fazer anti-agregação das plaquetas. Então, ele diminui a agregação plaquetária. As plaquetas são as células do nosso sangue, vamos dizer assim, responsáveis por deixar o sangue com aquela viscosidade que ele tem. E aí, se cai o número de plaquetas devido à medicação, o sangue fica mais fino, mais frouxo. E no ataque cardíaco, o sangue está lá com dificuldade de passar, porque o paciente está infartando. Se eu dou a utilização de um medicamento que pode fazer o sangue ficar mais fino e passar pelos locais mais difíceis, pode ser que tenha algum efeito benéfico, tá? Então, é muito comum a gente ver essa recomendação, certo? E ela é verdadeira. Às vezes, em muitas situações, são recomendados, principalmente quando a gente não tem um socorro perto, a ambulância está demorando, são medidas que podem ser feitas, certo? Inclusive, gente, o AS, ele é utilizado para o tratamento de pessoas que têm risco de sofrer infarto, que já sofreram infarto e que vão tomar para o resto da vida a aspirina, tá? Então, esse aí é verdadeiro. Essa outra, gente, você deve segurar uma pessoa que está tendo uma convulsão e aí a pessoa está lá convulsionando, se debatendo. Vocês acham que a gente segura ou a gente deixa a pessoa lá tendo a convulsão? Verdadeiro ou falso? Nunca segurar, né, gente? Essa aí é falsa, tá? Então é um mito, total mito, certo? Por que que é mito? Às vezes a gente acha que a convulsão é pior, né? É pior a pessoa se debater, né? Ficar lá tendo esses movimentos involuntários, mas pelo contrário, certo? A convulsão, ela tem que acontecer. A gente não pode reprimir o impulso convulsivo. O que a gente pode fazer é proteger a cabeça do paciente. Então, se eu vi que o paciente está lá se debatendo, a cabeça está desprotegida, eu posso fazer isso. Afastar objetos para não machucá-lo, tá? Isso é importante. Evitar que ele caia. Então, se perceber que a pessoa está caindo, que vai ter uma crise, já segura para amparar a queda, certo? Mas segurar nunca. Isso aí é mito, tá? É falso. Então, não segura paciente que está convulsionando. Vamos lá, próximo. Quando uma pessoa ameaça cometer suicídio, o que você pode fazer? Eita, essa é importante, né? Essa, na verdade, não vem com formato de mito e verdade, vem com formato muito mais de alternativas que a gente pode fazer, mas é importante a gente discutir aqui. Então, eu posso persuadi-la, ou seja, convencê-la a ir a um hospital imediatamente. Eu posso chamar uma ambulância
ou eu posso convencê-la com palavras de afeto e esperança. E aí? Gente, eu trouxe essa questão, mas essa questão ela é muito pessoal, certo? Depende muito do seu ponto de vista. Muitas vezes você tá também passando por um problema, você não tem condição de dar suporte emocional para a pessoa e você ligar para uma polícia, para uma ambulância já vai ajudar bastante, certo? Mas claro que se você puder ajudar de maneira a convencê-lo com carinho, com afeto, né, explicar que os sofrimentos acontecem, que tudo isso não passa de um período difícil, mas que todos nós temos, isso aí pode ajudar o paciente a se convencer, tá? Então nessa aqui não tem um mito e uma verdade, não tem uma resposta correta, uma resposta verdadeira. Aqui eu trouxe pra gente discutir que é uma situação também que a gente pode se deparar, certo? Como profissional de saúde, a gente tem que saber lidar com essas situações também. Situações mais inesperadas, situações que às vezes causam medo em nós, mas que a gente precisa enfrentar, tá? Próximo, meu povo, essa é boa. E aí? Mito ou verdade lá? A senhorinha tá lá morrendo de frio, né? Ou mesmo um bebê, uma pessoa com muito frio, com uma situação que a gente chama de hipotermia, hipo de baixo, termia de temperatura. Isso quer dizer que o corpo dela está numa temperatura baixa, pela palavra, né? Então, é verdade que eu posso aplicar compressas quentes ou é mito? Ou eu dou um copo de água morna para ela, verdade ou mito? Então, o que é que eu faço aí? O que é que vocês acham que é mais plausível? O que é o mito e o que é a verdade? A gente dá lá um copo de água quente, já que ela tá com muito frio, né? Um copinho de água morna, um chazinho. Ou eu aplico compressas lá no corpo. Quentes, gente, claro que quando eu boto aqui não é escaldando, pegando fogo não, tá? Mas compressas mornas ou aquecer essa paciente, essa pessoa. O que é que vocês acham? É muito comum aqui vocês acharem que essa história de aquecer por fora não adianta, né? Não, vamos dar logo um líquido quente, uma água quente, morna, porque ela vai se esquentar de dentro para fora. Eu escuto muito isso. Mas realmente, gente, o que é efetivo para a gente baixar lá essa para melhorar essa temperatura, né? Para aumentar a temperatura, não baixar porque baixa já está, é aquecer, tá? Então, como é que a gente aquece a paciente? Colocando cobertor, se possível fazer uma compressa morna, sim, cobrir a paciente o máximo possível, cobertores, o que você tiver disponível para aquecer essa paciente, tá? Então, esse é um método que a gente pode utilizar. Você pode dizer, prof, mas quando eu tomo um café ou quando eu tomo algum líquido quente, eu sinto um calor, realmente, né? Esquenta também. Mas, às vezes, a paciente que está em hipotermia, ou seja, com a temperatura muito baixa, gente, ela nem está acordada, ela nem está consciente para tomar alguma coisa, então a gente aquece ela por fora, certo? Então é verdade que pode aplicar compressas mornas lá para ajudar a voltar a hipotermia. E é mito no sentido de que o copo com água só morna não vai adiantar, tem que aquecer por fora o paciente. Vamos lá, em caso de afogamento, preste atenção, após retirar a vítima, deve-se sugar através da boca dela. E aí, mito ou verdade? Afinal, como é que é a respiração boca a boca? O que é que vocês acham? Porque é muito comum, né? A gente fala da respiração boca a boca. Vou fazer a respiração boca a boca em você, vou beijar sua boca. E não é bem assim. A respiração boca a boca é chamada assim porque é boca na boca, né? Apesar de que vocês vão aprender em sala de aula que hoje, pra gente fazer uma respiração boca a boca, como a gente chama, né? Que é na verdade, dar aporte ventilatório pro paciente, pra vítima, a gente tem que ter segurança, tá? Então tem que ter lá uma máscarazinha apropriada, tem que ter um ambu, alguma coisa. Então hoje é muito difícil a gente ver um socorrista metendo lá a boca na boca do outro paciente para fazer a respiração boca a boca. A não ser que você conheça a vítima, seja uma pessoa da sua família, você se sente mais seguro para fazer, tá? Mas como tem risco de contaminação, isso não é indicado para uma pessoa que tá lá prestando socorro a outra vítima, né? Às vezes até no desespero se faz, mas lembrem que a gente tem que prezar sempre pela nossa segurança. E aí? Então é verdade ou é mito? A gente suga ou a gente sopra? O que é que vocês acham? Aqui tá dizendo que é sugar. Isso aí é verdade ou falso? É verdade ou mito? Gente, na verdade, né? Na verdade verdadeira, a respiração boca a boca, que é a ventilação, que é a ressuscitação das compressões com a ventilação, ela é feita soprando, certo? Então, não é sugando, tá? Então, quando a gente vai fazer uma pessoa que está em parada respiratória, cardiorrespiratória, a gente faz as compressões lá no tórax, como vocês viram lá naquela outra situação, e a gente sopra para expandir o pulmão, né? E ele começar a voltar a ter atividade respiratória, tá?
Então, na respiração boca a boca, na reanimação, a gente não suga, a gente dá aporte de ventilação para o paciente, tá? Dá ar para ele soprando. Por último, em caso de sangramento de nariz, inclinar a cabeça para frente e pressioná-la com os dedos. Isso é verdade ou é mito? É falso isso? É verdadeiro? O que é que vocês acham? Digam aí. Não, prof, eu acho que é mito isso, porque eu sei que bota para trás, né? Para o sangue parar e estancar. Gente, isso aí é verdadeiro, tá? Não é mito, não. Então, o certo é a gente inclinar a cabeça para frente, tá? Quando a gente inclina para trás, o sangue pode ficar coagulado, pode descer através da via respiratória, ir lá para pulmão, certo? Entrar lá na traqueia, chegar lá no nível pulmonar e aí causar uma complicação mais séria, uma broncoaspiração. Você pode engolir sangue, descer para o esôfago, então tem muitas complicações, tá? Então o ideal é a gente colocar a cabeça para frente mesmo e segurar para estancar o nariz, tá? Então a posição não é, vou até botar aqui, não é levantar, tá? É baixar mesmo, baixar e segurar, por mais incrível que pareça, tá, gente? Então, era isto por hoje. Lembrem do nosso exercício de fixação. Quais são as questões? Uma dessas aqui, tá, gente? Vai aparecer uma dessas aqui para vocês retomarem. Eu vou trazer algumas coisinhas mais novas, tá? Então, lembrem lá, não esqueçam de fazer, certo? De propósito, eu já trouxe algumas questões polêmicas aqui para discutir. Vocês vão encontrar tudo lá. Manda lá, aperta no enviar, já chega pra gente. Vai estar bem fácil, bem tranquilo, tá? E aí, nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre imunidade. Então, comemoramos esse mês, o Dia Mundial da Saúde, né? Estamos no meio de uma pandemia e nada mais justo que a gente falar de como fortalecer nossa imunidade, certo? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre isso. Quer aprender como fortalecer sua imunidade? Quer saber orientar direito seus pacientes, sua família? Então, se liga aqui que você vai aprender, tá? Até a próxima, gente. Prazer, beijão e estudem, meu povo!